A história da madrasta da Cinderela é contada no livro Coração Gelado. Esse é o oitavo livro da série de vilões da Disney escritos pela Serena Valentino e eu vou falar dele com spoilers. Lady Tremaine era uma moça muito rica e era casada com o amor da sua vida. Desse casamento nasceram duas filhas, Anastácia e Drizella. Quando o pai das meninas faleceu, a Lady Tremaine decidiu que ela nunca ia deixar nada faltar para as filhas dela. Era uma promessa fácil de se cumprir porque o marido tinha deixado uma grande herança. As três moravam numa linda casa com muitos empregados e a Lady Tremaine era uma patroa muito boa. No fundo, ela sentia falta de alguém ao lado para compartilhar sua vida e ajudar a criar as meninas. E um dia ela foi convidada para ir numa festa na casa de uma amiga dela. Chegando na festa, essa amiga falou: "Ó, tenho ali alguém para te apresentar." A Lady Tremaine conheceu um rapaz chamado Sir Richard. Ele também era viúvo e era pai de uma menina chamada Cinderela que tinha a mesma idade da Anastácia e da Drizella. Eles se apaixonaram muito rapidamente, então Richard sugeriu que a Lady Tremaine viesse morar com ele, levasse as duas filhas, e eles morariam os quatro com a Cinderela. A Tremaine estava tão apaixonada que ela deixou toda a casa, os funcionários e foi realmente morar com Richard. Mas quando ela chegou e viu a casa, ela viu que as coisas não estavam tão bem quanto pareciam. A casa não estava muito bem cuidada, estava muito velha e não viu uma boa faxina faz tempo. Até aí tudo bem, isso é um problema que poderia ser resolvido. E Richard estava muito ansioso para casar com a Lady Tremaine. Tão ansioso que pegou ela pela mão e arrastou para a igreja. Quando chegou lá, tinha apenas um padre e os papéis para serem assinados. Não tinha nenhum convidado, nenhuma festa, mas talvez seja só porque o Richard estava muito apaixonado. Enfim, assim que terminou o casamento e os papéis estavam assinados, a fortuna dos dois seria compartilhada. Acontece que Richard não tinha nenhuma fortuna. Pelo contrário, ele tinha dívidas. Quando a mãe da Cinderela faleceu, Sir Richard não soube administrar bem o dinheiro da família e acabou contraindo muitas dívidas. Então ele começou a pegar empréstimos no castelo. Ele passou a dever muito dinheiro para o rei. E agora que ele estava casado com a Lady Tremaine, ele passou a usar parte do dinheiro dela para ir quitando as dívidas. Até aí tudo bem também, porque para Lady Tremaine um casal deveria se ajudar financeiramente. Acontece que o Sr. Richard não tinha mostrado seu pior lado ainda. Nessas viagens para quitar as dívidas, ele acabava deixando a Lady Tremaine, a Anastácia, a Drizella e a Cinderela sozinhas em casa. Então a Tremaine tentou se aproximar da sua nova enteada. Porém, a Cinderela era uma jovem que tinha acabado de perder a mãe. E o pai, na tentativa de acalmar a dor dela, acabou mimando demais a garota. E Lady Tremaine acabou fazendo a mesma coisa com Drizella e Anastácia. Então, três garotas mimadas numa casa não estavam dando certo. Elas brigavam por vários motivos. Por exemplo, pelo fato da Cinderela gostar de brincar com os ratinhos da casa e isso assustar demais a Anastácia e a Drizella. Depois do incidente com os ratinhos, a Lady Tremaine até adotou um gato chamado Lucifer para tentar acabar com esses ratos. Ainda assim, a Lady Tremaine fazia de tudo para ser imparcial. Mas nas idas e vindas do Sr. Richard para quitar as dívidas, ele acabava tratando a Cinderela e as outras mulheres da casa de uma forma muito diferente. Quando ele chegava de viagem, por exemplo, ele vinha correndo dar um abração na Cinderela, mas ignorava completamente a esposa e as filhas dela. Ele vivia comparando as meninas da casa, falando que a Cinderela era muito mais bonita, muito mais inteligente, muito mais legal que a Drizella e a Anastácia e as duas meninas não serviam para nada. A Cinderela não tinha culpa, ela era só uma jovem querendo o amor do pai, mas querendo ou não, as irmãs começaram a ficar enciumadas. Tinham inveja porque a Cinderela realmente era uma menina muito doce. Richard, além de diminuir as meninas que não eram suas filhas, começou a diminuir a própria esposa. Começou a reclamar que a casa estava muito bagunçada e inclusive forçou a madrasta da Cinderela e as filhas a fazerem todo o trabalho doméstico, sem ajudar. Lady Tremaine agora estava casada com um marido que nunca estava em casa e quando estava nem dava carinho para ela, um marido que não gostava das filhas dela e uma enteada que não dava abertura para que elas fossem mãe e filha. Até que um dia Lady Tremaine recebe a visita de três pessoas muito esquisitas. Pra quem tá acompanhando a série de livros dos vilões da Disney sabe de quem eu tô falando. São três bruxas que vivem se metendo nas histórias de todo mundo. Essas três bruxas conversam com a Lady Tremaine e dizem pra ela que a única solução dela se ver livre desse marido e ter uma vida decente com as filhas de novo seria acabando com ele. E dão pra ela um pequeno frasco de veneno. Apesar do sofrimento, a Lady Tremaine não se sente forte o suficiente para tirar a vida de alguém, ainda mais o seu marido. Então ela junta as filhas num quarto e conta que elas vão fugir. Acontece que a Cinderela estava ouvindo essa conversa. E com medo de que o pai ficasse muito chateado se a esposa e as duas enteadas fossem embora, ela vai contar para o pai sobre o plano da madrasta. Quando Richard descobre que sua esposa pretendia fugir, ele fica furioso e tranca as três mulheres num porão. Aí a Lady Tremaine também fica furiosa, só que com a Cinderela, por ter estragado o plano dela contando tudo pro pai. Aí ela tira força pra fazer o que as irmãs esquisitas disseram pra ela fazer. Ela pede pra conversar com Richard, pede desculpas, fala que já tá tudo bem e inclusive faz um jantar pra ele. Só que nesse jantar ela coloca um tempero especial. Assim Cinderela perdeu seu pai.
e sua madrasta, para se vingar de todos os sofrimentos que passou na mão do seu marido, ela resolve passar todas as tarefas só para Cinderela. Agora ela decidiu que ela só ia defender os interesses das próprias filhas e de si mesma. Por isso que mais tarde na história, quando a Cinderela é convidada para um baile no castelo, a madrasta não quer que a Cinderela vá, justamente para as filhas apenas terem uma noite especial e não se sentirem ofuscadas pela beleza da Cinderela. Quem assistiu o filme ou leu a história sabe que a Cinderela consegue ir ao baile do castelo com a ajuda da fada madrinha, ela se casa com o príncipe e deixa para sempre sua madrasta e suas irmãs. Mas tem mais um detalhe depois do Felizes para Sempre da Cinderela. Lady Tremaine, vivendo sozinha com suas filhas de novo, ficou uma pessoa cada vez mais amarga e começou a descontar todo o sofrimento que ela sentia nas filhas. Começou a maltratá-las, xingá-las, humilhá-las de formas até piores do que o Richard fazia. Quando a Cinderela procurou saber se sua antiga família estava bem, ela ficou sabendo da forma como Anastácia e Drizella estavam sendo tratadas e teve muita dó das suas meias-irmãs. Ela pediu que a fada madrinha fizesse alguma coisa para ajudá-las. A fada madrinha da Cinderela e sua irmã, conhecida como a Babá, vão até a casa da Lady Tremaine para conversar com a Drizella e a Anastácia. As fadas disseram que a rainha Cinderela estava convidando suas meias-irmãs para irem a um baile no castelo junto com todos os jovens solteiros do reino. Elas aceitaram o convite cheias de alegria e queriam inclusive pedir desculpas para Cinderela. Porém, a madrasta má não foi convidada. Num toque de mágica da fada madrinha, Lady Tremaine virou uma estátua de pedra. Assim, o seu coração, que já era gelado, se tornou frio e duro, literalmente como as pedras são.